E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu tenho Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito. Olá, minha amiga, olá, meu amigo internautas. Depois de um longo tempo de ausência, nós, programa Evangelho e Cidadania, estamos voltando. Eu peço desculpas a vocês por esse período. Nós tivemos um período assim de bastante conturbado, de um conjunto de atividades em que eu fui muito envolvido, desde o acompanhamento e também da Páscoa de Dom Tomás Balduino, de tudo aquilo que isso implicou para mim e para a nossa comunidade. Há 8 dias depois, a Páscoa de Dom Celso Pereira. Depois eu tive um probleminha de saúde pessoal, questão de cordas vocais. Enfim, finalmente aqui estamos. Espero de poder estar novamente interagindo com vocês. E conto também com a participação, como sempre, de cada um de vocês. Pois bem, gente, é tempo de Copa. É tempo de Copa do Mundo. É tempo de futebol, diversão, alegria. Sei lá, o Brasil empatando não dá para ter tanta alegria assim não é mesmo? Mas é tempo também de a gente estar sempre acompanhando as obras inacabadas. Alguns protestos, mesmo que espalhados pelo Brasil, mas, digamos assim, a brasa continua acesa dos movimentos sociais populares, protestando contra o absurdo dos gastos com os estádios e alguns deles, inclusive, e outras obras inacabadas. Mas é tempo também de nós misturarmos a mensagem da campanha da fraternidade deste ano com toda a movimentação da Copa do Mundo. Bola na rede, seremos mais de 1000. A nossa marca é a vitória do Brasil. Bola na rede, seremos mais de 1000. A nossa marca é a vitória do Brasil. Jogue a favor da vida nessa partida. A liberdade é coisa boa. Defender quem necessita. Denuncie o Com toda a trabalho. movimentação e animação com a Copa de Futebol no Brasil, é perigoso esquecermos que estamos em pleno período das festas juninas. E com elas, é perigoso esquecer toda a beleza do folclore, das tradições regionais, das rezas e dos benditos do Santo Antônio, São João, São Pedro. E é claro, cada santo traz consigo, através de sua vida, mensagens, exemplos e modelos de vida. Aprendamos o jeito próprio de viver a fé dos santos Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Cada um deles traz em si e com sua vida suas mensagens. Muito cuidado, não podemos passar despercebida essas festas. São exatamente aquelas festas que unem, que ajuntam pessoas, que unem comunidades, que reúnem famílias, que trazem pessoas de longe, até para a gente festejar, para dançar, enfim, para se alegrar, mas alegrar-se com uma tradição da fé cristã. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Minha irmã, meu irmão, é tempo de Copa do Mundo. É tempo de festas juninas, mas é tempo também em que os chamados políticos de plantão estão costurando suas coligações, estão fazendo suas pré-convenções ou as suas próprias convenções. Enfim, é tempo desses políticos, mulheres e homens, estarem definindo suas chapas e seus apoios. Fiquem atentas, fiquem atentos, fiquemos atentos. Fiquemos de olhos abertos. Não nos esqueçamos
que essas definições elas estarão interferindo, inclusive, no destino do nosso país, no destino do nosso Estado, no destino do Executivo e do Legislativo, tanto estadual quanto federal. É época, portanto, de a gente não nos iludir, de a gente não ficar pessoas ingênuas. É época de a gente ficar muito atento, atenta a tudo aquilo que são as movimentações políticas. Tem pessoas, políticos A, políticos B, que tradicionalmente são, digamos assim, rivais, são contrários entre si e agora de repente estão se abraçando, até às vezes se beijando, ou até participando de celebrações, como é o caso, alguns políticos destacados participando dos primeiros bancos das celebrações das celebrações de Corpus Christi. É verdade. Olho e atenção a esses políticos. Se a gente quer, e de fato queremos, um Brasil diferente, uma sociedade diferente, é época de a gente começar a pensar. Estamos em tempo já de pré-campanha, ou se quiser, estão já iniciando as campanhas para governador, para presidente, para senador, para deputados estaduais e federais. Muita gente está desencantada com a política. Às vezes até há razões para isso. Mas cruzar os braços ou fazer de conta que nada está acontecendo não leva a nada. Nestas eleições, mexa-se, participe e ajude a comunidade a escolher os candidatos ficha limpa. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Acolhamos, irmã, acolhamos, irmão, a palavra de Deus. A palavra de Deus que vem nos ajudar a pensar, a meditar, inclusive a respeito da festa do corpo de Cristo, que aliás acabamos de celebrar, da comunidade de João, o discípulo amado, do capítulo 6, versículos 51 a 56. Eu repito para que você anote. Do Evangelho do discípulo amado, que é do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 51 a 55. Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vos dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha a vida. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si. Como pode este homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Palavra de vida, palavra de salvação, aquece a mim, renova o coração. Palavra de vida, palavra de salvação, aquece a mim, renova o coração. Minha irmã, meu irmão, a minha fé, a sua fé, a nossa fé deve ser alimentada, inclusive a partir dos momentos altos da liturgia da vida da nossa igreja, como é o caso, aliás, da festa recente do corpo e sangue de Cristo. É uma mensagem que não dá margem a dúvidas, pois o dom de Deus torna-se concreto através da pessoa, através do ser humano.
Trata-se do dom da vida. Por isso, aquele que comer deste pão viverá para sempre. É o que nós acabamos de acolher no primeiro versículo da mensagem do Evangelho. No entanto, esse pão é a carne que a palavra assumiu. De acordo, aliás, com o que João, a própria comunidade do discípulo amado, tinha já dito no começo do Evangelho de João, lá no versículo 14 do primeiro capítulo de João. E a palavra veio a este mundo para trazer a vida. No entanto, o nosso programa cujo nome é Evangelho e Cidadania, nós precisamos lembrar a objeção dos ouvintes contida no versículo 52 de hoje. É quando exatamente as autoridades dos judeus, elas perguntam diretamente, elas falam entre si, começam a discutir entre si. Como pode esse homem dar-nos a sua carne para nós comermos? A gente vê que aqui está já mostrando como é difícil aceitar a presença de Deus na história. No tempo de ontem, no tempo de hoje, é muito difícil a religião, nós, através da própria catequese equivocada que muitas vezes fomos recebendo, é muito difícil nós aceitarmos o Jesus Cristo histórico, o Jesus da história, o Jesus gente, o Jesus homem. Não estamos de maneira alguma negando o Jesus Deus, o Jesus divino. Precisamos aprofundar cada vez mais também o Jesus da história. O Senhor, pois, dá a sua carne através da sua entrega total. Por isso ele transmite a vida, graças à qual nele nós permaneçamos. É muito importante isso daí, porque o mundo de hoje tem sede de Deus, tem fome de Deus. Frei Beto, no seu livro Fome de Deus, ele diz assim: Deus é hoje o mais intrigante e inquietante objeto de desejo. Veja bem, Deus o mais intrigante e inquietante objeto de desejo. Ele fala assim: há uma infinidade de intermediários oferecendo ao mercado da credulidade o produto divino em diversas embalagens. Diz Frei Beto: do esoterismo arcaico ao pentecostalismo estático, das premonições zodiacais à mídia eletrônica monitorada por pastores milionários. As igrejas históricas, continua ele, incluindo a católica e protestantes, procuram se adaptar aos novos tempos, constrangidas sob o peso de suas próprias estruturas. E eu completo dizendo que as comunidades eclesiais de base são, sem dúvida nenhuma, a esperança para essa igreja, onde nós podemos ver o Cristo divino e o Cristo humano. Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. Cá entre nós, hein, gente? Eu fico pensando como tem pessoas inclusive animadoras de comunidades, pessoas inclusive da hierarquia da igreja, padres, bispos, religiosos, leigas e leigos atuantes na vida do povo. Como tem pessoas que conseguem centrar tanto a festa do corpo e sangue de Cristo apenas aos enfeites das ruas, aos grandes enfeites das ruas, e depois passa, triunfalmente exibindo ou demonstrando Cristo Eucarístico no meio da multidão. O corpo e o sangue de Cristo é também e sobretudo através da pessoa que passa fome,
da pessoa que é espoliada, da pessoa que na grande maioria das vezes é até, digamos assim, desprezada, inclusive por pessoas, digamos assim, não samaritanas, dentro e fora da própria igreja, que não valoriza o corpo e o sangue de Cristo a partir da pessoa do irmão. Eu penso que faz bem alimentar o folclore, faz bem alimentar certa tradição, desde que não exclua a mensagem, a verdadeira mensagem do corpo e do sangue de Cristo, que é a humanidade do Cristo divino. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Cada vez mais nós precisamos aprofundar a natureza da nossa fé, a profundidade da nossa fé. A nossa fé sempre vinculada com a vida, a nossa religião sempre misturada com a política, com a cidadania, com aquilo que é o dia a dia, o cotidiano da vida das pessoas, das famílias e das comunidades. Para nos ajudar a aprofundar um pouquinho isso, vamos conversar bem rapidinho com o Frei Domingos dos Santos, o nosso querido Mingas, o frade dominicano que já há bastante tempo vive, convive, trabalha e é um grande testemunho missionário junto às comunidades da Diocese de Goiás. Mingas, Jesus viveu também num chão concreto, num chão bem, digamos assim, lá do povo judeu. Ele tinha a sua casa, ele tinha o seu espaço, ele vivia, convivia com os lugares, os meios de produção da época, o estilo de ser político da época, enfim, ele foi um homem contextualizado na sua época, no seu local. Hoje nós vivemos aqui no Goiás, aqui no Brasil, enfim, o mundo do século XXI. Como é que a gente podia fazer uma comparação entre o Jesus histórico daquele tempo e o Jesus histórico hoje? Essa questão é muito séria. Muitas vezes nós costumamos a pensar um Jesus só lá no céu, como de fato ele está, porque ele ressuscitou e desde o princípio, desde os enfim dos tempos, Jesus, como palavra do Pai, vive eternamente com o Pai. Mas ele fez questão de se encarnar. Então, nós hoje, nós não podemos ser seguidores de Jesus Cristo se nós não abraçamos esse Cristo que pisou no pó da terra, onde o povo vive, onde o povo sofre, onde o povo trabalha, onde o povo é desrespeitado nos seus direitos, na sua dignidade. E ele veio exatamente para mostrar que isso não é projeto de Deus, que o projeto de Deus é diferente. Minga, no fundo é um pouco aquilo que a gente fala do Jesus da fé e o Jesus da história. Jesus que é enquanto Filho de Deus e Jesus como homem, como caminheiro, como trecheiro no meio da humanidade. Por que será que tem tanta dificuldade de compreender, de assimilar e, sobretudo, de viver essa questão, digamos assim, 2 em 1 e não uma questão separada? Eu acredito que a primeira dificuldade que todos nós enfrentamos é por causa do desafio. Porque ser cristão sem desafio não é possível. Não existe cristianismo sem desafio, porque a própria vida de Jesus aqui na Terra foi um desafio constante. Esse desafio que se transformou para ele, muitas vezes, em conflitos e que ele teve que enfrentar. Porque Jesus jamais se conformou com a injustiça, jamais se conformou em ver as pessoas marginalizadas, jamais se conformou em ver as pessoas desrespeitadas na vida, na dignidade. Então, nós temos dificuldade de enfrentar esse desafio porque é difícil, porque dá trabalho. E nós preferimos, então, às vezes, ficar com uma fé só olhando para o céu e nos esquecemos de que a nossa fé
ela nos põe de pé no chão aqui na terra e ela abre os nossos olhos para a gente ver a situação que está à nossa volta. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia deve ser lida com fé. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia deve ser lida com fé. A Bíblia nos fala de um Deus que tem muito amor aos filhos seus. A Bíblia nos fala da unidade, é luz para nossas comunidades. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia deve ser lida com fé. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia deve ser lida com fé. Minha irmã, meu irmão, é tempo de Copa do Mundo. É tempo de festas juninas. É tempo de organizações, arregimentações e coligações, de convenções, pré-convenções, definindo chapas, definindo apoios em vista das eleições. É tempo de cada vez mais nos purificarmos na linha do Evangelho e de cidadania. É tempo de cada vez mais nós assumirmos nossa missão de pessoas cristãs e missão de pessoas cidadãs. Minha irmã querida, meu irmão querido, vamos ficando por aqui, esperando nos encontrar logo logo no próximo Evangelho e Cidadania. Abraços e beijos. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus.